Você pode falar um pouco sobre Diana e o templo ali de Corinto ou não? Como é que era essa religião ali? Cara, Paulo vai ter um problema sério quando ele chega em Éfeso, né? Porque ele encontra uma religião muito bem estabelecida e toda a história clássica e os artefatos arqueológicos que foram sendo descobertos, potencialmente a partir da época napoleônica até os dias de hoje, nos mostra que o templo de Diana, a Ártemis, né, era um templo muito importante dentro de todo o sistema religioso grego. Se não me engano, o templo de Ártemis é até considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, de tão grandioso e suntuoso que é. Agora, o conflito que Paulo tem, né, com os efésios, que tem a sua religião regional centralizada no culto a Diana, é muito interessante, porque Paulo, por mais que seja humilde, por mais que seja dado à conversa, ele chega a um ponto em que ele necessariamente tem que entrar em conflito com aquilo que ele considera uma forma idólatra, né? Então ele vai pregando a palavra de Deus, as pessoas vão se convertendo, vão deixando os deuses, né, vão queimando os livros de magia, e isso gera um rebuliço na cidade, inclusive com consequências econômicas para a cidade, porque você imagina, o templo de Diana era uma máquina de dinheiro no mundo antigo e naquela região. Então as pessoas vão abandonando essas práticas, e isso gera naturalmente uma comoção também social. Eu acho que isso nos ensina, Marcos, que por via de regra nós devemos ser amáveis, conversar, procurar ganchos, pontes de comunicação, porque nós cremos na graça comum, nós cremos que Deus se revela da forma que Ele quiser em todos os tempos, em todos os povos, e a gente tem que ver esses rastros e fazer a conexão com a graça específica que nós temos em Cristo Jesus, mas chega um ponto em que o conflito se torna inevitável. O como você vai entrar nesse conflito, aí é um outro ponto que nós precisamos aprender de Paulo, que não é um ponto em que, eu vou lá e destruir tudo, vamos quebrar com tudo, vamos acabar com essa religião. Não, Paulo entra muito, meio que na defesa, né? Ele não entra atacando, ele entra se defendendo, e essa defesa que ele faz é uma defesa baseada na virtude de Cristo, no evangelho que é pregado em nome de Cristo, que é um evangelho da paz e não voltado à violência, da argumentação e do convencimento, e eu fico imaginando que Paulo deixou muito na mão de Deus que a obra fosse feita e que no meio desse conflito todo entre o evangelho e a religião estabelecida grega, o Espírito Santo fizesse a parte dele, que é convencer mentes e corações a realmente abrir os olhos de algumas pessoas daquela região, daquela situação, para enxergarem que o Deus verdadeiro não estava no templo de Diana, mas o Deus verdadeiro estava no cosmo, na pessoa, né, materializar na pessoa de Jesus Cristo, que é o grande tema da pregação de Paulo. É interessante isso. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque como a gente chega ali um pouco nas cartas também mais para frente, mas Paulo ele vai ter que lidar com vários tipos de crença, né? Vai numa cidade é um tipo, vai noutra eles adoram Júpiter e não sei o quê, e ainda acha que ele é um dos caras lá. Aí ele vai em outra. Então, assim, o tempo todo tem que ter um jogo de cintura para você saber o que você está combatendo. Eu acho que é em Corinto que faz parte da sociedade empresarial ir nas festas pagãs para fechar negócios. E você abrir mão da festa pagã era claramente abrir mão de prosperar. Só que, por outro lado, essas festas tinham orgias, tinha bebedeira, tinha sacrifício de sangue, às vezes. Então, assim, Paulo, numa carta, ele está falando... E, às vezes, a gente vai lendo as cartas e acha que são os mesmos problemas, mas não. É uma carta para Recife, é uma outra carta para São Paulo. É verdade. É muito, muito diferente.